Hoje eu quero te explicar duas palavras que aparecem muito quando falamos de energia, envelhecimento e saúde celular: mitocôndria e estresse oxidativo. E a forma mais fácil de começar esta aula é fazendo essa analogia. Se a célula fosse uma cidade, a mitocôndria seria a usina de energia dessa cidade. Ela é a estrutura responsável por transformar nutrientes em energia útil para que a célula possa funcionar. Essa energia é usada para praticamente tudo: contração muscular, transporte de substâncias, reparo celular, produção de proteínas, comunicação entre células e a manutenção da vida. Então, quando falamos de mitocôndria, estamos falando da capacidade da célula de produzir energia. Agora, pensa o seguinte: uma célula sem energia suficiente não consegue funcionar bem. Ela pode até continuar viva por um tempo, mas perde a eficiência. Repara pior, se comunica pior, responde pior e envelhece bem mais rápido. É por isso que a mitocôndria é tão importante na discussão sobre longevidade e regeneração. O corpo ele não repara, não adapta e não mantém função sem energia. Mas a história ela não acaba aqui. A mesma mitocôndria que produz energia também participa da produção de substâncias chamadas espécies reativas de oxigênio. Esse nome parece bem complicado, mas a lógica é bem simples. Durante a produção da energia, uma pequena parte do processo gera moléculas reativas, como se fossem pequenas faíscas saindo de dentro da usina. Essas faíscas fazem parte da vida normal da célula. O problema não é existir alguma produção delas. O problema é quando elas aparecem em excesso ou quando o corpo não consegue controlá-las bem. E aí que entra o estresse oxidativo. Estresse oxidativo acontece quando existe desequilíbrio entre a produção dessas moléculas reativas e a capacidade de defesa antioxidante do organismo. Em termos bem simples, é como se a célula começasse a sofrer mais agressão química do que consegue neutralizar. Se fosse imaginar uma peça de metal enferrujada, a ideia é bem parecida. O excesso de oxidação vai desgastando estruturas com o tempo. No corpo, isso pode afetar membranas celulares, proteínas, mitocôndrias e até mesmo o DNA. Agora vem um ponto muito importante. O estresse oxidativo ele não é um inimigo absoluto. Assim como vimos com a inflamação, a biologia é mais inteligente do que parece. Pequenas quantidades de moléculas reativas podem até servir como um sinal biológico. Elas ajudam a célula a perceber que precisa se adaptar, responder ou se proteger. Então, o problema não é o corpo gerar essas moléculas, o problema é quando isso fica exagerado, constante e desorganizado. Pensa numa fogueira, uma chama controlada pode aquecer e ser útil. Um incêndio descontrolado destrói tudo ao redor. O estresse oxidativo segue essa mesma lógica. Pequenos sinais oxidativos podem fazer parte da adaptação. Excesso oxidativo desgasta todo o sistema. Agora, vamos voltar para a mitocôndria. A mitocôndria produz energia, mas também é muito sensível ao ambiente. Se a célula vive em excesso de inflamação, glicose desorganizada, sedentarismo, sono ruim, estresse crônico, má alimentação e baixa capacidade oxidante, a mitocôndria começa a sofrer. E quando a mitocôndria sofre, a produção de energia piora. Isso cria um ciclo muito ruim. A célula passa a produzir energia de forma menos eficiente. Ao mesmo tempo, pode gerar mais estresse oxidativo. Esse excesso oxidativo danifica ainda mais a mitocôndria. E quanto mais a mitocôndria piora, mais a célula perde a função. Então, uma das ideias mais importantes desta aula é que a mitocôndria ruim gera menos energia e pode favorecer mais desgaste celular. É por isso que o tema aparece tanto quando falamos de envelhecimento. Porque envelhecer não é apenas contar os anos. Envelhecer também envolve perder eficiência biológica. E uma parte dessa perda está ligada à piora da função mitocondrial e ao aumento do desgaste oxidativo. Agora pensa no seu coração, no seu cérebro, no seu fígado, no músculo e até na sua pele. Todos esses tecidos dependem de energia. Alguns dependem muito. O cérebro, por exemplo, consome muita energia. O músculo também. O coração, então, nem se fala. Se a produção de energia cai e o dano oxidativo sobe, esses tecidos sentem. E é por isso que a saúde da mitocôndria é tão importante para o corpo inteiro. Também precisamos entender que a mitocôndria não é apenas uma bateria, ela participa de sinais de sobrevivência, inflamação, morte celular e adaptação metabólica. Isso significa que quando a mitocôndria está bem, a célula não apenas tem energia, ela também toma decisões melhores. Agora vamos falar sobre antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que ajudam o corpo a controlar o excesso de oxidação. Alguns são produzidos pelo próprio organismo, outros vêm da sua alimentação. Eles funcionam como parte do sistema de defesa contra o excesso
de moléculas reativas. Mas aqui também existe um erro comum. Muita gente pensa assim, se oxidação faz mal, então quanto mais antioxidante, melhor. Só que o corpo não funciona como uma conta tão simples. O objetivo não é zerar toda a oxidação, o objetivo é manter o equilíbrio, a homeostase. Se você tentar apagar todo o sinal oxidativo, também pode atrapalhar adaptações importantes. Por exemplo, o exercício físico gera certo estresse oxidativo agudo, mas esse pequeno estresse também ajuda o corpo a se adaptar e ficar mais resistente. Então, de novo, a lógica correta não é eliminar tudo, é organizar o ambiente. Quando o organismo tem boa nutrição, bom sono, exercício adequado, controle metabólico e menos inflamação crônica, ele tende a lidar melhor com o estresse oxidativo. A célula produz energia melhor, sofre menos dano e se mantém mais funcional. Isso nos leva a uma pergunta importante. O que piora a saúde mitocondrial? Vários fatores. Excesso de açúcar e calorias por muito tempo, sedentarismo, inflamação crônica, privação do sono, estresse constante, obesidade visceral, resistência à insulina, exposição a toxinas, baixa qualidade alimentar. Tudo isso pode criar um ambiente que prejudica a mitocôndria e aumenta o desgaste oxidativo. E o que tende a melhorar? O movimento. O movimento físico, especialmente treino bem feito, sono de melhor qualidade, alimentação menos inflamatória, controle glicêmico mais organizado, menos excesso energético, melhor saúde metabólica, tudo isso ajuda as células a funcionar em um terreno melhor. Então, quando falamos em mitocôndria e estresse oxidativo, não estamos falando apenas de laboratório ou teoria bonita. Estamos falando da base da energia celular e dos desgastes biológicos. Agora eu quero te mostrar como isso conversa com a longevidade e regeneração. Uma célula que precisa reparar tecido, produzir colágeno, responder à lesão ou manter função precisa de energia. Se a mitocôndria está ruim, essa célula trabalha de forma pior, como a gente já falou. Se o estresse oxidativo está alto, a célula sofre mais. Então, a regeneração também depende da boa função mitocondrial, da saúde da sua mitocôndria. E é por isso que o metabolismo, regeneração e longevidade se conectam tanto com esse assunto. Tudo passa por energia celular e também por controle dos danos. Imagina uma obra de construção. A mitocôndria é como uma fonte de energia da obra. O estresse oxidativo em excesso é como a ferrugem, curto-circuito e desgaste destruindo as ferramentas e o material. Sem energia e com dano demais, a obra atrasa e perde qualidade. E é exatamente isso que acontece na sua célula. Também é importante entender que a mitocôndria e envelhecimento formam um ciclo. Com o tempo, a mitocôndria pode perder eficiência. Isso aumenta o desgaste. O desgaste agrava o dano celular. O dano piora a função mitocondrial e o ciclo continua vez após vez. Por isso, muitas discussões sobre envelhecimento saudável passam por preservar a função mitocondrial e controlar melhor o ambiente oxidativo. Mas, mais uma vez, com equilíbrio. Não é guerra contra toda molécula reativa, não é ilusão de desintoxicar tudo. É criar um ambiente celular mais estável, com boa produção de energia e menos dano excessivo. Se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, eu diria que a mitocôndria é a base da energia da célula. E o estresse oxidativo é o desgaste que aparece quando a produção de energia e a defesa antioxidante saem do equilíbrio. Essa frase resume bem essa lógica. Agora, o que eu quero que você leve desta aula é o seguinte: envelhecimento não é apenas passar do tempo. Envelhecimento também é perder energia e acumular o dano. E isso ajuda a explicar por que algumas pessoas envelhecem com mais perda de função, mais inflamação, mais fadiga e pior recuperação. O corpo delas muitas vezes está vivendo em um ambiente biologicamente mais desgastante. E o aluno maduro não olha apenas para palavras bonitas como energia celular ou radicais livres. Ele entende a lógica real. A mitocôndria saudável significa mais capacidade de produção energética e melhor função celular. Estresse oxidativo excessivo significa mais desgaste, dano e mais dificuldade de manter qualidade biológica. No fim das contas, preservar a saúde mitocondrial é preservar a capacidade da célula de viver, reparar e funcionar bem. E controlar melhor o ambiente oxidativo é reduzir o desgaste que acelera envelhecimento e perda de função. Essa é uma das bases mais importantes de toda a biologia da longevidade.